Testando. Olá a todos, boa tarde. Aqui é Fausto Carvalho, médico pediatra, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Dá um oi para quem está chegando aí: Rafael, Cristiano Viviane, Adaleia Pereira, Pazinha, Jéssica Donhani, Juliana. É o pessoal que está entrando aí também pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos num desafio que eu me propus e eu agradeço você se está nos acompanhando. Estamos na proposta de 42 dias, pensando sobre esse momento de quarentena e falando sobre esperança no momento de quarentena. Esperança na quarentena. Hoje nós estamos no episódio 16. Se caso você perdeu os episódios anteriores, queira ver, você pode encontrar no YouTube Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho, também no meu Facebook, Fausto Carvalho, e também aqui no Instagram, Fausto F. Carvalho, no IGTV, tá ok? Hoje nós queremos falar uma palavra de bastante esperança a você que está aqui conosco. Eu vi ali a cena do Cristiano e Viviane, sejam bem-vindos. A Shirley, tudo bom, Shirley? Ricardo Silva, tudo bom? Boa tarde. Juraci, Paz, Silene, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos falar hoje no capítulo 16 de Jó, o verso 19 e 20. Diz assim os versos 19 e 20. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. A gente já falou aqui sobre a importância da gente desabafar, de colocar para fora os sentimentos, de como isso é terapêutico, faz bem ao coração humano, colocar para fora aquilo que o incomoda. E nesse momento de pandemia, de tanta dificuldade, com a incerteza, a gente vê pessoas doentes, amigos da gente doentes, pessoas próximas, a gente vê a progressão da doença e o número de mortes cada vez acumulando, nós indo rapidamente à casa dos 40 mil mortos. Como ter esperança? E ontem nós falamos de um texto bastante difícil, né? Jó está se lamentando, aliás, ele estava argumentando e falando da dificuldade de nós sermos puros e justos, e isso é uma grande dificuldade que nós temos. Mas esse texto aqui já é Jó novamente falando, e no capítulo 16 de Jó, ele começa se argumentando sobre o que ele tem, o que ele está vivenciando, mas ele para nesse versículo e fala uma coisa muito interessante. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Usa uma linguagem jurídica, né? Eu não sei se o pessoal está por aí, o Vinícius tem acompanhado, o Zé Ramiro são amigos advogados, outros advogados também acompanhando, mas é uma coisa muito interessante, porque o advogado não é testemunha e a testemunha não é o advogado, né? Quando a gente tem um processo, você tem as testemunhas de acusação e de defesa que vão falar aquilo que eles relataram, aquilo que eles vivenciaram em relação a um fato, né? Então, uma pessoa acusada, por exemplo, de um homicídio, no tribunal vai ter a defesa e a acusação, que é a promotoria, chamam pessoas que visualizaram, que souberam do assunto, que sabem quem é aquela pessoa ou do que aconteceu, para falar do que aconteceu. E o advogado vai ser aquele que defende o seu cliente, né? É assim que funciona. Então a gente pode ter esperança nesse mundo com tanta dificuldade, com tanto problema, justamente como Jó falou. Olha, agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. A Bíblia nos ensina, né, o apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, ele nos ensina que nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele viveu nesse mundo, ele sabe como é difícil na carne a gente ser puro e ser justo, como nós falamos ontem, a dificuldade que isso é, como nós não somos puros, não somos justos, mas Deus, né, se fez presente nesse mundo na forma da pessoa de Jesus para que nós tivéssemos um advogado. E além de ser o nosso advogado que nos defende, um abraço a Vandenilza, a Fernanda, Kirei Modas, o pessoal entrando aí, Rodrigo, a Shirley, a Silene, mas o advogado, ele defende, mas a testemunha é aquilo que vai dizer o que aconteceu. E é aí que nós temos o cuidado de Deus para conosco.
porque Ele é a nossa testemunha, Ele visualiza, Ele sabe. A Bíblia nos ensina que nada há oculto diante de Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele, além de ver os atos, Ele sonda os corações, ou seja, Ele conhece os nossos corações. E Ele sabe as intenções que nós temos diante dos nossos atos. Por isso que a gente tem que ter uma vida de busca à santidade, de busca à pureza, de busca à justiça, ser uma pessoa justa, de trabalhar os valores, de ensinar nossos filhos o caminho da justiça, da alegria, da paz. Mas a gente sabe que a gente não consegue, com toda a nossa vontade, com tudo aquilo que nós queremos, nós não conseguimos trazer todo de bom para a nossa vida. Infelizmente, nós temos uma tendência, um pezinho contaminado lá no pecado, né? A gente tem aquela tendência de fazer o que é mal. Mas Deus conhece e sonda os nossos corações. E Ele sabe que quando a gente busca Ele de coração aberto, verdadeiro, Ele é a nossa testemunha e o nosso advogado. Jó estava debatendo com seus amigos e ele fala que ele queria debater com Deus para falar sobre aquilo que ele estava passando, sobre as suas dores, sobre a dificuldade que ele tinha em relação àquele momento triste da sua vida em que ele tinha perdido seus filhos, perdido seus bens, a crise no relacionamento conjugal, enfim, estava tudo ruim. Os seus amigos que tinham se dispostos a estar com ele estavam julgando, mas ele tinha um amigo no tribunal, um advogado, uma testemunha e um amigo. O meu intercessor é meu amigo quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Eu não sei quantas lágrimas você tem derrubado, quanto você tem chorado na sua vida, quanto você tem de tristeza colocado para fora nesse momento de pandemia, de distanciamento, de isolamento. Mas eu gostaria de saber, queria te dizer que Jesus Cristo é o seu amigo. Ele é o seu intercessor. Ele é aquele que pode falar com o Pai, porque ele já viveu na nossa situação. Ele já veio a esse mundo. Ele sabe como dói na carne, como dói na alma, como dói nos sentimentos, como dói. Jesus foi traído pelos seus amigos. Jesus foi blasfemado, foi xingado, foi judiado, foi vítima de situações terríveis. A gente para falar, por exemplo, de Judas, dá a impressão que Judas sempre foi uma pessoa ruim, mas Judas era o tesoureiro daquele grupo, ou seja, era alguém que aparentemente era de confiança e o traiu. Então a gente vê que Jesus sofreu na sua própria carne o abandono, o escárnio, o desprezo, a humilhação, a vergonha, e mais do que isso, nosso amigo. Então podemos ter esperança nesse momento de quarentena. Podemos ter esperança diante da vida. Por quê? Porque nós temos um advogado nos céus. Ele é a nossa testemunha. E Ele é nosso intercessor diante de Deus Pai, que vai nos julgar através do sangue de Jesus Cristo. Então eu gostaria de convidar você a se tranquilizar. Não ficar tão aflito com a morte, tão aflito com a questão econômica, tão aflito com a perda do emprego. A gente sabe que a situação é difícil, eu entendo e todos nós sabemos das dificuldades. Claro que cada um sabe a dor, sente uma dor diferente do outro, vivencia uma situação diferente. Mas em todas as coisas, eu gostaria de convidar você a entregar, a colocar suas lágrimas e o seu pedido diante daquele que pode interceder por você, que é Jesus. Diante daquele que pode ser o seu advogado diante de Deus e que pode ser a testemunha de que você realmente tem um coração que busca Deus e tenta fazer aquilo que é correto. Então podemos ter esperança. O convite é que você tenha esperança nesse momento de dificuldade. Pense nisso, reflita nisso, se isso faz sentido para você, se você fez bem ao seu coração. Vou pedir para você compartilhar pelo Facebook, pelo Instagram, também pode visualizar lá no YouTube. Compartilhe, tá ok? Amanhã às 13h30 estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. E lembrando que no final do mês nós estaremos sorteando 2 exemplares do livro Pai Sem Sacrifícios, da primeira edição que está esgotada. E logo, logo teremos a reimpressão e um segundo volume, aí, um segundo livro, mas depois eu conto mais para vocês sobre isso. Uma boa tarde, que Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau.